tudo bem com vocês? Eu sou agrícola de Farias Miranda, sou funcionário público municipal do município de Barcarena, estou como presidente do conselho da cidade deste município, né? Também sou membro do Conselho Estadual das Cidades e também desempenho a função de membro do núcleo gestor de acompanhamento do PPA municipal, né? E minha atuação como conselheiro, ele já vem de algum tempo, já estou mais ou menos há 20 anos que eu participo de conselhos, né? Eu já fui de vários, já participei, por exemplo, do Conselho de Saúde, eu fui presidente em 2002, 2003, já havia sido conselheiro antes. Já fui também do Conselho de Meio Ambiente, o COMAN, né? Também hoje ainda estou no COMAN, na verdade. Também ajudei, né, contribuí ali muito na criação do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, um conselho mais ligado ali à agricultura, do município de Barcarena. Esse conselho, ele é um conselho muito importante também, ele foi criado a partir, né, de uma conferência que envolveu muita gente no município, uma grande mobilização que nós fizemos, quase 300 pessoas participaram. Foram duas conferências que já foram realizadas, desenvolvimento, Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, né? E quase sempre nesses conselhos eu estive como representando a sociedade civil. Hoje, no caso, no Conselho das Cidades, né, eu estou como representando o governo, né? Eu estava na Secretaria de Agricultura, por isso eu estou representando o governo. E vou falar aqui com vocês, na verdade, uma conversa, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a participação social na definição de políticas públicas, né? Bom, a importância da participação social. A gente que é envolvido em conselho, que faz esse debate sobre políticas públicas, a gente acorda de manhã já pensando nisso, né? Quando a gente levanta da nossa, das nossas camas, né? A gente já acaba usufruindo, né, de um resultado de uma política pública. Quando você vai lavar seu rosto, você está utilizando uma água que ela foi resultado, né, aquela água encanada foi resultado de uma política pública, né? Aí você toma um café, pega o seu carro, sai na rua ou sai andando, né? Os lixo na rua, se tem lixo ou não, né? Se tem asfalto ou não, se a iluminação pública ela está de qualidade ou não, tudo isso, né, é resultado de uma política pública, seja ela eficaz ou não, né? Mas ela depende de uma política pública para que ela esteja ali, né? Então, bom, vamos falar um pouquinho agora da importância da participação social, né? As pessoas, os conselheiros, seja o cidadão comum, que faz esse debate, né, geralmente espera um resultado, né? Um resultado de participação em audiência, participação ali dentro da própria comunidade, quando faz uma reunião, né? A gente espera que aquele debate sobre política pública ele tenha um resultado, né? E isso só é possível, né, quando a gente faz um debate coletivo, quando a gente reúne mais pessoas, né, para ganhar força, né, e correr atrás do objetivo. Eu acho que a discussão sobre políticas públicas ela passa muito pelo coletivo, né? Isso é bom, é importante frisar.
A outra questão é que essa participação ela consolida, né, e dá efetividade à política. Uma política pública de qualidade, para que ela seja eficiente e eficaz, ela precisa ter, né, um debate popular, né, que todos os setores da sociedade possam contribuir nesse debate para que ela tenha mais possibilidade de ter acerto. A verdade é isso, né? Nós tivemos aqui alguns exemplos, né, de debates que deram certo, né? Eu me lembro que há um tempo atrás nós fizemos um debate aqui em Barcarena sobre a escola técnica estadual, né? Então esse debate ele veio através do orçamento participativo, né, do governo do estado. Então muitas lideranças participaram dessa audiência. Foi uma audiência que deu, acho que mais de 1.000 pessoas, né? Foi bastante gente, né? Aconteceu ali no, no salão paroquial, eu me lembro bem, e lá foi debatido, né, toda um planejamento estadual para Barcarena e para a região, né? Então, essa escola técnica, ela foi resultado desse debate, né? Foi aprovado, né, no final da audiência, e conseguiram implantar essa escola técnica estadual que, por algum problema, ela não continuou a construção dela, mas ela em si, né, o debate em si foi muito interessante, né, e a gente espera que essa obra saia para mostrar como que a participação social ela garante, né, uma política que vai atender de fato os interesses daquelas pessoas que moram naquela determinada região. Há uma outra questão que a gente também, quando a gente fala em políticas públicas, né, que eu acho que é importante ressaltar, são as conferências, né? Eu me lembro que nós já fizemos aqui no Conselho da Cidade, foram várias, né? Já participei também de conferências de saúde, conferência que tinha 300, 400 pessoas, né? E lembrando que essas conferências são uma exigência legal, né? Por isso que eu falo, para a saúde, por exemplo, se não tiver a conferência, não tiver o conselho, a secretaria acaba não tendo recurso, né? Assim vale também para a Secretaria de Assistência. Então, algumas, algumas, digamos assim, algumas conferências, algumas audiências públicas, elas são muito importantes, né, do ponto de vista social, mas também para um gestor ela passa a ser importante porque sem ela não vem recurso para aquela determinada política. Então, e isso graças à Constituição de 88, graças à Lei de Responsabilidade Fiscal, também fala bastante sobre essa questão de participação, de transparência, né? E isso nada foi de graça, tá, pessoal? Essas coisas acontecem graças a uma grande mobilização que nós tivemos por conta da Constituinte, né? Da Constituição de 88, que foi um marco aí para esse processo de participação. Agora eu vou passar para a próxima etapa, né? Que é a participação na implementação e acompanhamento das políticas públicas e o caso do Conselho Municipal da cidade de Barcarena. Bom, o Conselho Municipal da cidade de Barcarena ele foi criado pela Lei Municipal 2139 de 2013, desculpa, no dia 9 de dezembro de 2013. Essa lei ela criou e regulamentou esse Conselho da cidade, né? Lembrando que a primeira conferência ela foi feita em 2009. Muitos conselheiros ali que deram assim muito de si para que isso acontecesse, como por exemplo o conselheiro Eustáquio, né, que já foi, ele é vice-presidente hoje do conselho e já foi em outro período, né, logo que ele estava nesse processo inicial
de construção dessa política aqui no município. Então, ele foi um conselheiro bastante importante nesse processo. O conselheiro Petronilo também, né, estiveram aí desde esse tempo à frente desse debate, né? O Conselho das Cidades ele é um órgão colegiado permanente, né, de caráter deliberativo e consultivo, né? É importante frisar esse caráter deliberativo e consultivo, né? Nós aprovamos as coisas, né? Nós colaboramos no debate, né? A gente dá parecer, né? E isso é muito importante para o conselho. É claro que a política que trata aqui, esse conselho é a política de desenvolvimento urbano, econômico, socioambiental e de integração logística. É o que nós debatemos aqui no conselho, né? Ele atua na defesa dos direitos difusos e coletivos, né? É importante frisar isso, com articulação autônoma e organizada de todos os membros em sintonia com a legislação federal, né, e estadual, e de acordo com os interesses do município, conforme as diretrizes do que dispõe a Lei Federal número 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. Observem, pessoal, que esse conselho ele foi ali resultado, né, do Estatuto das Cidades, né, daquele grande debate. Aí surgiu a política nacional em 2004, se eu não estou enganado, foi a política nacional. E nós também temos uma principal atribuição nossa, como conselheiro, de acompanhar o plano diretor municipal. É uma das principais atribuições nossas, né? Nós também organizamos, né, organizamos as conferências da cidade. Nós realizamos, como eu falei anteriormente, 3 conferências, né? 3 conferências e todas elas com muita participação, né? Eu me lembro que essas conferências elas foram divididas em vários locais no município, né, de forma estratégica, que é para facilitar a participação. Então, teve a conferência que tinha 250 pessoas, né? Um debate bastante intenso, né? Nós também participamos, né, das discussões relativas ao PPA municipal. Né? Quem acompanha, né, esse debate sobre os planos municipais sabe que o PPA acontece de 4 em 4 anos, né? Geralmente não, sempre no primeiro ano de cada gestão e vai até o, o primeiro ano da outra gestão. Ou seja, nós teremos agora a discussão do PPA em 2021, que já é para esse próximo mandato já entrar, né, com o primeiro ano do próximo mandato. Ele ainda segue esse PPA que está vigente, e a partir de 2021 é feito o debate, né, com esse novo PPA, que vai valer ali de 2022 para frente, né? Nós também acompanhamos a LOA, a LDO, né, o orçamento municipal. A gente faz esse debate com o conselho, né? E, bom, o conselho o Conselho das Cidades ele tem 60 conselheiros, 30 titulares e 30 suplentes, sendo que 14 são governamentais, né, de entidades ligadas ao governo, e 16 da sociedade civil. Observe que essa paridade ela é muito interessante, que dá a possibilidade da sociedade civil ter mais, né, mais poder ali de voto, mais poder até de argumentação, por conta da quantidade de conselheiros, né, que tem, que faz essa paridade, né?
O mandato do nosso conselho é de 2 anos e cada conselheiro ele faz um trabalho voluntário, ou seja, ele é um serviço de interesse público e como a legislação diz, é vedado qualquer tipo de remuneração. Nós temos uma coordenação, que é o presidente, secretaria executiva, e nós temos as câmaras técnicas, né? Nós temos hoje 5 câmaras técnicas que funcionam dentro do Conselho, que são a Câmara de Habitação, Programas Urbanos e Políticas Territoriais, Integração Logística, Saneamento Básico, Ambiental e Mobilidade Urbana. As reuniões, as ordinárias acontecem a cada 2 meses e as extraordinárias acontecem sempre que são necessárias. Então, é um conselho bastante grande, né? É um conselho que tem história no município, e é um conselho que conseguiu avançar. Conseguiu avançar em várias áreas, na verdade, do que nós propomos a fazer. Bom, o Conselho das Cidades é um conselho bastante atuante. Eu já sou conselheiro há algum tempo, e no meu mandato aqui como presidente, a gente já conseguiu aprovar dois planos muito importantes para o nosso município. Um deles foi o plano de mobilidade, que foi em 2017, um plano que ele orienta as ações do município no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte, que garante o deslocamento de pessoas e bens aqui no território municipal. Esse plano ele foi realizado, né? Me lembro que o Conselho criou um grupo de acompanhamento, né? E participou de todas as audiências, né? Foram audiências, teve na Vila do Conde, teve audiência ali na Vila dos Cabanos, aqui em Barcarena sede, e foram levantados, né? Eu me lembro que nessa audiência, alguns problemas sérios que o município tinha, aliás, tem, né? E o município ainda tem problemas ainda que precisam ser resolvidos. E um desses problemas está relacionado à mobilidade urbana, que é um modo como as pessoas se deslocam, pessoas e cargas se deslocam dentro do município. Assim, uma maneira mais simples de falar. Esse plano, ele veio para tentar resolver, por exemplo, problemas como o que nós temos hoje. Pessoas que moram, por exemplo, na Ilha Trambioca e querem se deslocar por exemplo, para a Vila dos Cabanos, né? Aí ele atravessa o riozinho aqui, pega uma van lá, depois atravessa um riozinho, o rio aqui, segue aqui, pega a van aqui em Barcarena e vai para a Vila dos Cabanos. Nesse trajeto, ele acaba fazendo isso em quase 50 minutos. Né? E quando vai para a Vila do Conde, por exemplo, que é uma situação mais difícil ainda, né? Às vezes esse trajeto ele pode, depende do horário, né, do horário de pico, ele pode chegar até 1h30, né? Observem que o deslocamento dentro do município ele acaba sendo mais demorado do que o deslocamento que acontece, por exemplo, de um barco, né, de uma lancha que vai daqui para Belém, que está em Belém, daqui a 40, 45 minutos está chegando em Belém. É bem rápido, né? E ver essa dificuldade que nós temos. Por exemplo, outra dificuldade para a gente que mora aqui em Barcarena, sede, para ir para a Vila dos Conde e até Itupanema, né? A gente vai nessas vans que, né, elas deveriam ser um transporte alternativo, só que com o tempo elas foram ficando e estão aí, né? Funcionam sem ar-condicionado, lotadas, né? E às vezes tem muita reclamação, muitas pessoas procuram a gente para reclamar que as gratuidades não são aceitas, né? Que vai em pé daqui para a Vila, daqui para Conde, né? É uma situação bastante complicada. Né? E esse plano
ele vem para tentar solucionar isso, é o pontapé para tentar solucionar isso. Né? Um outro problema que nós temos relacionado a isso é a questão das pessoas que moram na zona rural. Né? Por exemplo, pessoas que moram ali no Cabresto, no Turuí, que precisam vir para Barcarena, né? Vêm até fazer suas compras, né? Elas acabam pegando um transporte intermunicipal. Né? Por quê? Porque o município não tem uma rota, né, que atenda essas pessoas. Ou seja, fica muito difícil o deslocamento delas e, assim, quando vem de lá para cá, perde o dia todo praticamente, né, para vir aqui na cidade e voltar por conta do horário do transporte que é muito distante um horário de uso. Então, esse é um problema que a gente precisa, né, precisa debater, ainda não foi solucionado, a gente precisa ir mais a fundo com relação a essa questão do transporte público em Barcarena. O plano de habitação, ele foi um plano também que passou por um debate bastante intenso, nós fizemos 3 audiências públicas, né? E ele, na verdade, o plano de habitação ele é um diagnóstico parcial da situação habitacional da cidade de Barcarena, né? Do município de Barcarena. Essa discussão foi em maio de 2018, né? E esse plano ele define diretrizes e estratégias, linha de ação e programa. Ele estabelece as metas para o atendimento das necessidades habitacionais do município. Esse, esse plano, eu me lembro que quando a gente estava em meio a esse debate, tinha muitas pessoas indagavam com relação, né, às moradias dignas, né, que aquela moradia, aquela recomendação que vem junto com a política nacional, né, de habitação, que fala que a moradia digna tem que ter a privacidade dos quartos, tem que ter saneamento básico, né, tem que ter banheiros, né, tem todo um critério para que se enquadre como moradia digna. E a gente viu que em Barcarena, muita residência não conseguiu isso. E nós tínhamos, inclusive, conjuntos habitacionais, né, que não atendiam essa demanda, né. E, assim, quando falo em moradia digna, é um conjunto de coisas, né. Não é só essa questão interna da casa. Por exemplo, o transporte público, né, ele faz relação com essa moradia digna, ou seja, um transporte público passando por pé, né, o acesso à água, acesso ao esgoto, ao saneamento básico, né, água tratada, né, tudo isso faz frente a esse conceito de moradia digna. Então, essa conferência ela foi muito debatida, né? Nós tivemos muitos questionamentos. Eu me lembro que quando a gente indagou o governo federal sobre a possibilidade de construir mais casas populares aqui, aí nós tivemos a surpresa que Barcarena já estava contemplado, né? Ou seja, para o governo federal não tinha pessoas aqui necessitando mais de habitação. Isso por conta na verdade, foi por conta de uns acessos que tiveram, por exemplo, aqueles conjuntos que tiveram ali na Albrás, né? Aqueles conjuntos, aqueles alojamentos, todos eles contam como acesso do município a essa política e automaticamente ela entrou como crédito, né? E acabou deixando a gente nessa situação, né? E agora a gente vai ter que fazer um levantamento, bem do município, já foi feito, parece, já foi feito, um levantamento de fato do município para saber a quantidade de pessoas que estão sem habitação, né? Para que a gente possa, dessa forma, questionar o governo federal e conseguir mais recursos para construir mais pontos habitacionais em Barcarena. Esse é um debate muito interessante também, né?
E atualmente a gente está discutindo, né, a situação do resíduo sólido no município, né? A gente está acompanhando esse debate, né? Já teve uma audiência, né, aqui em Barcarena sede, no qual a gente já colocou em pauta isso, né, junto com a Secretaria de Planejamento, esses planos, pessoal, a gente fala conselho, mas na verdade o conselho acompanha, né? Esse debate é feito pela Secretaria de Planejamento ou a secretaria que é responsável por aquela política. No caso, essa aqui do resíduos sólidos é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente acompanha eles, então está essa definição, né, se vai ser aterro sanitário, se vai ser pirólise, ou se vai ser uma outra estratégia que o município vai usar. Esse debate é muito interessante e o Conselho está acompanhando. Bom, é importante para a gente sempre lembrar que o acompanhamento das políticas públicas ele é muito relevante para todos nós que vivemos em determinado município. Né? Quanto mais pessoas participando, mais garantia a gente tem de uma política eficaz, mais garantia a gente tem de qualidade de vida. Qualidade de vida para a gente, né? Para nossa família, para nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos. Quanto mais participação, né? Eu acredito nisso, né? Quanto mais participação, mais a gente consegue avançar, mais a gente consegue eleger os nossos representantes de forma mais acertada, né? E cobrar, né? Porque não basta eleger, né? Tem que cobrar para que aquele representante acompanhe o que está sendo debatido, né? E coloque na pauta dos governos, né? O que está sendo debatido e tente trazer uma solução, né, eficiente e eficaz. E é isso que a gente sempre indica, né? Essa participação ela é muito importante. Né? Outra questão para quem gosta de discutir, falar desse tema, né? É importante também a leitura. Né? Ler os planos municipais, ler o PPA, para saber como é que se dá os programas, os projetos, né? As atividades nas secretarias, os recursos que são destinados, né? A gente vê o recurso lá, mas, poxa, por que não saiu? Né? Não saiu do papel, às vezes é porque não teve cobrança. Né? O plano de mobilidade é bom ler, esse plano de habitação que eu falei para vocês também, o plano diretor, pessoal, esse plano é um plano fundamental, é fundamental a leitura dele. Né? E a Constituição, que se refere, né, a essa a participação social, né, a lei de responsabilidade fiscal, são algumas dicas de leitura que eu dou para vocês. Né? E, no mais, acompanhe os vereadores, né? Reúna sua comunidade, faça debate, traga os problemas, né, discute os problemas da sua comunidade, né? Procure as autoridades, procure os conselhos para levar essa demanda, né? E porque eu tenho certeza que agindo dessa forma a gente vai ter um município melhor, um município com mais qualidade de vida, que é isso que nós queremos. Na verdade, nós só queremos isso, né? Trazer para a nossa população, né? Para nossos amigos, para pessoas que vivem aqui, uma melhor qualidade de vida. Né? Obrigado ao programa Sustentar por essa oportunidade e a todos que estão assistindo, e até uma próxima oportunidade.